Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é o teu nome. Vem, Senhor, vem com o teu reino sobre as nossas vidas. Que a tua vontade seja soberana sobre o nosso querer. Que possamos despertar e abrir os nossos olhos para entender o que o Senhor quer e o que o Senhor tem preparado para nós. Nós te louvamos e te exaltamos. Esteja nos preparando, Pai, para o que está por vir. Desperta a sua igreja, que a tua promessa de avivamento ao Brasil aconteça. Começa por nós, Pai. Que a tua vontade, o teu querer seja soberano sobre todos nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos e em todos os detalhes. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos. Traga paz a Israel. Quebranta aqueles corações, Pai, para que eles possam reconhecer Jesus como o Messias. Incendeia aquele povo, Senhor, com o fogo do teu Espírito. Também venha a nós, Senhor, com o teu reino e incendeia, Senhor, os nossos corações, para que em chamas possamos estar cheios da tua presença, cheios da tua unção, cheios do teu Espírito. Espírito Santo, vem nesta manhã continuar a ministrar aos nossos corações. Venha fazer com que a gente entenda, Senhor, a tua palavra. Esses 13 capítulos são tão difíceis de entender e de engolir, Senhor. Mas que a gente venha ter compreensão do porquê e como entender e levar isso para as nossas vidas. Para que o seu nome seja honrado, para que o seu nome seja glorificado, hoje e sempre. Abençoa a vida de cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então a gente vai ler Juízes 19. O levita e sua concubina. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e deixou-o. Voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse ao seu genro: coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, você pode ir embora. Os dois se sentaram, comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro investiu para que ficasse, e ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fiquem até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, e ele e sua concubina e o seu servo.
Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: Olhe, está ficando tarde e a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Esse dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada, vocês poderão se levantar e viajar de volta para casa. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: Venha, vamos à estrada e entrar nessa cidade de Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: Não vamos entrar em nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante, até Gibeá. Juízes 19, versículo 13. E continuou: Venha, vamos a um desses lugares, pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim passaram adiante, e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram em Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando de seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: Para onde você está indo? E de onde você vem? O levita respondeu: Estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para esta sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse: Que a paz esteja com você. Tudo o que lhe vier a faltar, fique ao meu encargo. Só não passem a noite na praça. Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: Não, meus irmãos, não façam essa maldade, já que o homem está em minha casa. Não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E quando estava amanhecendo,
eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio a cair à porta da casa do homem, onde seu senhor estava hospedado. E ele ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa. Com as mãos sobre a soleira, ele lhe disse: Levante-se e vamos embora. Porém, não houve resposta. Então o homem, então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: Nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desses o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Pesado, né? Não tem nem o que falar, mas a gente vê. Eu estava lendo isso daqui e lembrando de Sodoma e Gomorra, né? Como aquele povo sem Deus estava perdido, e como você percebe que o povo de Israel também sem Deus, como estão perdidos, né? Muito forte isso aqui, tá louco. Bem difícil, né? Hum. Mas bom dia, Alan. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia, Bom dia, bom dia. voltei. Ai, Vamos pro 20? gente. O 20. Então, todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se reuniu como um só homem, desde Dan até Berseba, como a terra de Gileade, junto ao Senhor em Mispá. E o chefe de todos os povos, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus, 400.000 homens a pé, que desembanhavam a espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido até Mispa. Então disseram aos filhos de Israel: Contai-nos como foi esta impiedade. E o levita, o marido da mulher que foi morta, respondeu e disse: Eu cheguei a Gibeá, que pertence a Benjamim, eu e a minha concubina, para nos alojarmos. E os homens de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa ao redor à noite e pensaram em me matar. E a minha concubina eles violentaram de forma que ela está morta. E peguei a minha concubina e a cortei em pedaços e a enviei para todas as partes da região da herança de Israel, pois indignidade e loucura foram cometidas em Israel. Eis que vós todos sois filhos de Israel. Dai-me aqui o vosso conselho e orientação. Todo o povo se ergueu contra um homem, dizendo: Nenhum de nós irá para a sua tenda, tampouco algum de nós tornará para a sua casa. Porém, isto será o que faremos em Gibeá. Nós subiremos por sorteio contra ela. E tomaremos 10 homens de cada centena de todas as tribos de Israel, e uma centena de um milhar de 10 milhares, para transportar provisões para o povo, para que eles possam fazer quando chegarem em Gibeá, de acordo com toda a loucura que operaram em Israel.
Assim, todos os homens de Israel se reuniram contra a cidade, unidos com um só homem. E todas as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que iniquidade é esta que se faz entre vós? Agora, portanto, entregai-nos os homens, os filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que possamos levá-lo à morte e lançar fora o mal de Israel. Entretanto, os filhos de Benjamim não quiseram atentar à voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Mas os filhos de Benjamim se reuniram a partir das suas cidades em Gibeá para sair em batalha contra os filhos de Israel. E os filhos de Benjamim foram contados naquela ocasião, a partir das cidades. 26.000 homens se desembainhavam a espada, além dos habitantes de Gibeá, que somavam 700 homens escolhidos. No meio de todo este povo havia 700 homens canhotos escolhidos, cada qual era capaz de arremessar pedras à largura de um fio de cabelo e não errar. E os homens de Israel, além de Benjamim, somavam 400.000 homens que desembainhavam a espada. Todos estes eram homens de guerra. E os filhos de Israel se levantaram e subiram até a casa de Deus, e pediram conselho a Deus, e disseram: Qual de nós subirá primeiro à batalha contra os filhos de Benjamim? E o Senhor disse: Judá subirá primeiro. E os filhos de Israel se levantaram pela manhã e acamparam diante de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra Benjamim. E os homens de Israel se colocaram em ordem para lutar contra eles em Gibeá. E os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e destruíram por terra naquele dia 22.000 homens israelitas. E o povo, os homens de Israel, animou-se e prepararam novamente a sua batalha em ordem, no local onde eles se puseram em ordem no primeiro dia. E os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer, e pediram o conselho do Senhor, dizendo: Devo subir novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor disse: Sobe contra ele. E os filhos de Israel chegaram mais perto dos filhos de Benjamim no segundo dia. E Benjamim saiu contra eles desde Gibeá no segundo dia. E destruíram novamente por terra 18.000 homens dos filhos de Israel. Todos estes desembainhavam a espada. Então, todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e chegaram até a casa de Deus, e choraram e se assentaram diante do Senhor. E jejuaram naquele dia até o anoitecer, e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, pois a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Araão, ficava de pé diante dela naqueles dias, dizendo: Sairei eu novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo cessar? E o Senhor disse: Sobe, pois amanhã eu os entregarei na tua mão. E Israel posicionou homens deitados em espera ao redor de Gibeá. E os filhos de Israel subiram contra os filhos de Benjamim no terceiro dia, e se posicionaram em ordem diante de Gibeá, como nas outras vezes. E os filhos de Benjamim saíram contra o povo, e foram atraídos para longe da cidade. E eles começaram a ferir alguns do povo e a matar, como nas outras vezes, nos grandes caminhos, dos quais um sobe até a casa de Deus e o outro para Gibeá, pelo campo, a cerca de 30 homens de Israel. E os filhos de Benjamim disseram: Eles estão abatidos diante de nós, como na primeira. Porém, os filhos de Israel disseram: Fujamos e os atraiamos da cidade para os grandes caminhos.
E todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se posicionaram em ordem em Baal-Tamar. E os de Israel que estavam deitados em espera saíram dos seus lugares dos prados de Gibeá. E ali vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel. E a batalha foi severa, mas eles não sabiam que o mal estava perto deles. E o Senhor feriu Benjamim diante de Israel. E os filhos de Israel destruíram os benjamitas naquele dia, 25.100 homens. Todos estes desembanhavam a espada. Assim, os filhos de Benjamim viram que foram feridos, pois os homens de Israel deram lugar para os benjamitas, porque confiaram nos que estavam deitados em espera, os quais havia posicionado ao lado de Gibeá. E os homens que ficaram deitados em espera se apressaram e investiram contra Gibeá. E os homens deitados em espera se aproximaram e feriram toda a cidade com o fio da espada. Ora, havia um sinal indicado entre os homens de Israel e os deitados em espera. Estes deveriam fazer com que uma grande chama com fumaça se levantasse da cidade. E quando os homens de Israel se retiraram da batalha, Benjamim começou a ferir e a matar os homens de Israel, cerca de 30 pessoas, pois diziam: seguramente eles estão abatidos diante de nós, como na primeira batalha. Porém, quando o fogo começou a subir da cidade, com uma coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que o fogo da cidade ascendia aos céus. E quando os homens de Israel se viraram novamente, os homens de Benjamim estavam aturdidos, pois viram que o mal lhes havia sobrevindo. Portanto, eles viraram as suas costas diante dos homens de Israel no caminho do deserto, mas a batalha os alcançou, e eles destruíram no meio deles os que saíram das cidades. Assim, eles cercaram os benjamitas ao redor e os perseguiram, e os esmagaram com facilidade contra Gibeá, na direção do sol nascente. E tomaram ali de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. E eles se viraram e fugiram em direção ao deserto, até a rocha de Rimon. E eles escolheram no caminho 5.000 dos seus homens, e os perseguiram ferozmente até Gidom, e mataram 2.000 deles. De modo que todos que caíram de Benjamim naqueles dias foram 25.000 homens que desembainhavam a espada, todos estes homens valentes. Porém, 600 homens se viraram e fugiram para o deserto, até a rocha de Rimon, e permaneceram na rocha de Rimon durante 4 meses. E os homens de Israel se voltaram novamente contra os filhos de Benjamim, e os feriram com o fio da espada, tanto os homens de cada cidade, como os animais e tudo o que veio à mão. Eles também atearam fogo a todas as cidades às quais chegaram. É que engraçado que ele não estava defendendo nenhuma cidade, nenhum rei, né? Nem juízes, né? Então, eles aqui dá para ver que eles estavam guerreando contra eles mesmo. Estavam se matando por causa de um mau ato de um só. De meia não, dúzia né? de homem, né? Uma meia dúzia de homem. Por causa do erro de uma cidade, uma tribo toda quase foi dizimada, né? É, Porque eles não aceitaram o erro daqueles homens que cometeram naquela cidade. E aí uma tribo toda se reuniu a favor daquela cidade, em vez de castigarem os homens que fizeram o mal, resolveram apoiar aqueles homens que fizeram mal. Então, o povo de Benjamim, o que que acontece? É aquilo que a gente já tinha falado. Os juízes não é só um cara, é, não é só. A gente tem os juízes de destaque, mas todas as vários, tribos né? têm seus juízes.
que no caso eram os anciãos, como toda família tinha seu juiz, que era o patriarca da sua casa. Então, ali, quando o povo de Israel se juntou para atacar Gibeá, os benjamitas eles se ajuntaram ali em Gibeá para defender a sua tribo, o seu povo, sem perceber o erro que foi cometido, né? Sem perceber a justiça que foi cometida. E aí a gente fica... Devia ter entrado em acordo, né? E igual você falou, julgado aqueles que fizeram mal ali, que desagradou a Deus ali no momento para eles. Mas preferiu guerrear e ficar se matando. Aí dá para ver até que não era nem por causa daquilo ali, era por causa, tipo assim, por causa de terra, por causa de algum lugar, de uma cidade. Que o cara matar muitos mil. Quantas pessoas, às vezes, boa, inocente, não, correta, não morreu aí por causa de um mau ato de meia dúzia. E a gente Faltou. vê que Deus era com o povo de Israel, né? Deus estava ali com eles. E é interessante, a gente tem que pensar assim, voltando um pouquinho ali no 19, por que aquele senhor e por que o levita empurrou a mulher para fora? Por aquele senhor, a gente volta lá na mesma época de Ló, também Ló fez a mesma coisa, né? Então, para essa cultura, você perder um homem que está visitando a sua casa, colocá-lo para fora, e ele ser morto ou abusado por outras pessoas, era um símbolo de desonra. Então ele preferiria mandar a filha e a outra, e a concubina, do que o levita que estava ali, né? Então, só que a gente percebe ali que o próprio levita não dá a entender que ele empurrou a concubina para fora. Então, tipo, ele já não estava muito feliz ali, né, com ela. E ela Exato. fugido e tal. Você sente que ele não estava ligando muito, sabe? E aí Não a tava um gente... casal, assim, não tava um casal bem junto, assim, tava contrariado, né? E aí Com a a mulher. gente vê o quanto a cegueira de um povo, né, cara, que está perdido sem Deus, pode gerar o extermínio de uma tribo, né? Quase, se a gente pegar aqui, quase a tribo toda foi exterminada, quase Benjamim se extinguiu por causa de alguns que estavam naquela cidade que cometeram um erro, né? Bem isso mesmo. Mas nada mais é do que a consequência do pecado, né? Vamos pro 21? 21. Ora, ninguém jurá dos homens de Israel a Mizpa, dizendo: nenhum de nós dará a sua filha por mulher aos belemitas. Veio, pois, o povo de Belial, e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto, e disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel? Que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar, e ofereceu holocausto, e ofereceu a pacífica. E disseram: os filhos de Israel, quem a toda a tribo de Israel não subiu à Assembleia do Senhor. Por quê? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fosse ao Senhor em Mizpa, dizendo: morrerá eternamente. E arrependeu-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje a Israel por uma tribo. Como havemos de conseguir as mulheres para que se existam deles, pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhum das nossas filhas lhe daremos por mulher. E disseram: algum das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mizpa, eis que ninguém de Jabe, Gileade, vieram ao arraial da Assembleia.
porquanto, quantos nos contou ao povo, eis que nenhum dos moradores de Gibeão de Gileade se achou ali. Então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens, dos mais valentes. Ele ordenou, dizendo: Ide aos fios da espada, feri aos moradores de Jabe, Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isto que haveis de fazer a todos homem e toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente te destruirei. E acharam entre os moradores de Jabe e Gileade 400 moças, e vieram as virgens, que não tinha conhecido o homem. Ele trouxeram ao arraial de Siló, que estava na terra de Canaã. Então toda a assembleia enviou, faltou filho de Benjamim, que estavam na penha, em Rimom, e lhe proclamaram a paz. E no mesmo tempo voltaram a benjamitas e deram por mulheres que haviam guardado com a sua vida das mulheres. E Jabe Gileade, porém, está ainda e não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciãos da Assembleia: que faremos acerca das mulheres? Para que restam e foram destruídos as mulheres de Benjamim. Disseram mais: tenha Benjamim uma herança ao que resta, e não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que o ano da solenidade do Senhor em Siló, que celebra para o norte de Belial, ao lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe a Betel, a Siquém, para o sul da Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos e vinha, e olhai, e eis que as filhas de Siló a dançar em roda, sai vós da vinha, e arrebatai-vos cada um, sua mulher das filhas de Siló, e ide à terra de Benjamim. E será que quando seus pais e seus irmãos vierem a litigar conosco, e nos lhe diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois nessa guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhe desse voz, para que a ignore e ficasse culpado. E os filhos de Benjamim fizeram assim. E levaram mulheres conforme o número deles, e das arrebataram das rodas, que dançaram e foram, voltaram à sua herança, reedificaram a cidade e habitaram nela. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para sua tribo e para sua família, e partiram dali, cada um para a sua herança. Naquele dia, não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Você viu que sobrou poucos benjamitas, né? Se eu não me engano, Poucos aqui, 400 homens. E todas as crianças e mulheres, tudo foram mortos, né? Então, para que não se extinguisse aquela tribo, o povo de Israel fez vista grossa, né? Para que eles sequestrassem 400 virgens, né? E ali eles 400 virgens. constituíssem uma cidade e continuasse aquele povo a existir. Mas assim a gente vê, então, né? Desde do início ao fim do livro de Juízes, o quanto a desobediência de um povo vai gerando destruição desse mesmo povo, né? A gente vê desde o Êxodo, quando o povo sai do Egito, aquele povo fica ali 40 anos perdido no deserto para haver uma
eu diria, uma renovação de mente, uma renovação de pessoas. E aí, depois daquela geração toda ir embora e uma nova geração se levantar, eles conquistam Canaã. E por uma desobediência ao Senhor, quando ele diz para expulsar todos os povos daquela terra, e quando o Senhor diz também para que o povo de Israel não tenha relações com aquele povo daquela terra, não se casem com o povo que estava naquela terra, os cananeus, e o povo de Israel começa a desobedecer, né? E aí a gente vê ali Josué conquistando tudo, e aí Deus fala, não, deixa um pouquinho para que o povo faça isso, né? E o povo desiste de fazer essas conquistas. Se eu não me engano, acho que só Judá continua a batalha e depois para. E aí a gente começa a ver um povo que se esquece de contar à próxima geração o quanto Deus fez por eles. Porque lembra, isso que a gente tem hoje, de ter a Bíblia, de ter livros, de ter essas coisas, não existia. Então tinha que ser passado de pai para filho, tinha que ser contado de pai para filho. E hoje também não é muito diferente, porque se nós pais não passarmos a nossa cultura, a nossa ideia, o nosso cristianismo para os nossos filhos e os nossos valores e princípios a eles, eles vão crescer também totalmente fora disso. E aí vai ser necessário a dor para talvez haver um retorno aos princípios e à base do Senhor. E a gente vê lá no começo quantas vezes Deus interviu e quantas vezes Deus falou para eles, cara, pede para os deuses que vocês têm adorado para salvar vocês da tribulação, para salvar vocês deste povo. Mas mesmo assim Deus ia lá, levantava um juiz, já que o povo não conseguia mais resolver, e, e separava aquele povo, né? E salvava aquele povo daquela grande batalha. E passava-se os anos, o juiz morria, e aí o povo se esquecia tudo de novo e vinha de novo a grande tribulação. Eu acho bem interessante lá em Gideão, por exemplo, eles já estavam acostumados a plantar e na colheita perder tudo para o povo que estava ali em volta. E cada vez mais aumentava esse povo que vinha roubar os alimentos deles. E com certeza eles já tinham tentado batalhar, já tinham tentado resistir e não tinha conseguido. Até que o Senhor levanta Gideão. Então a gente vai vendo a história, ela se perdendo na idolatria, ela se perdendo nas consequências por falta de obedecer a Deus. O que eu aprendo aqui com o livro de Juízes é algo que a gente tem vivido muito hoje. E como um povo distante de Deus é capaz de fazer atrocidades contra aqueles que são iguais a eles. E aí a gente vê que a desobediência causa esse afastamento do homem a Deus e começa a revelar quem o homem verdadeiramente é, né? Quanta maldade incutida no coração do homem, ela está ali. E aí, às vezes, a gente fala assim, não, mas o povo de Israel, Deus os protegia, Deus os fazia... Cara, Deus era com aqueles que é com ele. O tempo todo. Quando a gente avança para reis, acontece a mesma coisa. Enquanto aqueles que adoram ao Senhor e buscam ao Senhor, Deus protege. Aqueles que se perdem, Deus deixa de proteger. Então, o que eu vejo para hoje? Precisamos ter intimidade com o Senhor, estar cada vez mais próximo dele, cada vez mais buscando ao Senhor, para Obediência. que possamos sempre tê-lo conosco, né? Apesar de ele estar sempre conosco, nós que nos afastamos dele, né? Então precisamos obedecer. E para obedecer é necessário conhecer, né?
É intimidade com Deus mesmo. É muito maravilhoso, é muito bom a gente. Às vezes a gente busca tanta coisa aqui na terra e não acessa as maravilhas que Deus deixou pra gente, porque a gente quer primeiro fazer isso aí, quer primeiro buscar coisas boas, bens, e tipo assim, como vai ter tribulação, pelo arrebatamento, você não vai levar nada do que tem aqui na terra. Você tem só que usufruir disso aqui, usar e conquistar, né? Só que para isso, para ter essa conquista, eu acho que tem que, em primeiro lugar, buscar Deus, aquilo que a gente está fazendo e cada dia mais aprendendo e fortalecendo, que não adianta ter um rios de bens, de coisa errada, a hora que, igual você fala, e se você tá andando amanhã e morre, e aí? Não vai levar nada. Não adianta ficar só correndo atrás de bens, e não, tipo assim, não transbordar, não passar nada para ninguém. Os bens materiais vai ficar tudo aí. Você, foi feito para a gente acessar só e usar aqui na Terra, mas com Deus, né? Primeiro lugar, pedir para Deus para acessar só isso e usar e usufruir aqui, mas sempre com Ele, nunca se afastar. E se afastar, o cara não, nem uma coisa e nem outra. Não acontece nada na vida do cidadão, do ser humano. É bem isso mesmo. Ouvindo, até estava aqui ouvindo sobre o senhor, até falando dos princípios do que nós temos que ensinar aos nossos filhos, das coisas que Uhum. aprendíamos. Até ontem eu estava conversando com meu esposo sobre isso. Muitas pessoas hoje não têm esse hábito, também não, né, só um comentário meu particular, sobre bênção. Então, a gente tem o hábito na nossa família de dar bênção para os pais e a gente está ensinando na nossa netinha. Então, é assim, tão bonitinho, quando ela posta a mão e fala benção, e eu estava falando pro meu esposo o seguinte, assim, o Deus te ensina, vai criando um princípio e a gente vai levando o que a gente tem de responsabilidade hoje, da gente ensinar o mínimo que for para essa geração. Porque que nem fala, a receita está aí. Olha o que o livro de Juízes fala. É tudo detalhadamente. A pessoa não precisa muita coisa. É só ela parar e falar com Deus. O cara fala, mas muitas vezes ela liga com todo mundo, acha que a outra pessoa vai resolver o que você está passando. Começa, bom, vou conversar com a Maria, um exemplo. Vou conversar lá com a Maria, porque a Maria tem a solução. E eu estava, assim, colocando tudo isso, assim, analisando, né, num todo, porque na nossa vida, a gente, às vezes, muitas das vezes, não buscamos o refúgio no Deus que nos tem a resposta. Não é que a gente não vá precisar de uma pessoa, de alguém, não. Mas, às vezes, a gente se esquece, coloca Deus lá em último lugar, quando a gente É. quer falar alguma coisa e coloca todo mundo à frente, como a pessoa fosse responder. E o que acontece nos dias de hoje? Aquela pessoa só replica as suas dificuldades, só replica os seus problemas, e vai levando, daqui a pouco as pessoas olham para você e falam, a coitadinha, ou o coitadinho, nossa, faz tanto tempo isso acontecendo, nossa. Então, é que nem o senhor estava falando também acerca de nós não vamos levar nada. A cova do rico e do pobre é igual. Só que nós vamos ter a vida eterna. Isso que a gente vai sacrificar hoje para termos amanhã esse privilégio de estar no reino de Deus. Não somente ter a salvação, Uhum. porque ter a salvação, né, a gente tem todos os dias. Então, assim, a gente tem que olhar muito que o dia vai, o dia vem, Deus permite nos ensinar muita coisa, aprender quando queremos aprender e colocar em prática, porque Deus não é invasivo, Ele deixa você escolher, Ele te mostra, ó, por aqui não dá certo, vai por aqui. Mas, infelizmente, o que acontece nos dias de hoje, o colorido do mundo leva a pessoa sorrateiramente e a pessoa fala, bom, eu não estou fazendo nada de errado, mas o mal está comendo pelas beiradas e levando ela, nos levando para um abismo, e às vezes a gente nem tem noção da gravidade da coisa.
E quando cai por si, como assim? Então, gente, hoje em dia a gente tem a oportunidade de aprender, que nem a gente está aprendendo aqui, a gente ouvir, a gente analisar nós mesmos, não apontar o dedo para ninguém, analisar, cuidar da nossa vida realmente, que nem o Pablo fala, né? E nós todos os dias temos que fazer isso, cuidar da nossa vida, ir, mas assim, porque nós somos a referência para muitas pessoas. E isso nós não podemos Tá, perder, sabe? O menino. tá sempre na vigília, né, Maria? A gente tem que estar sempre atento, aprendendo todo dia, Sempre pegando. se policiando, se vigiando, e as respostas estão tudo aqui. Porque as oportunidades, que infelizmente, as coisas que o mundo oferece, um exemplo, parece que é tudo mais fácil. A impressão é que tudo mais verdade. fácil, esse ser feliz. Esse ser feliz parece que é mais fácil para com as coisas do mundo. E quando a pessoa cai por si, só foi um comercial para pegar ela. Aí vem a vergonha, vem muitas das vezes por que eu fiz isso, o afastamento dos amigos, aqueles que deviam ser amigos. E o mundo hoje em dia está mostrando isso. Se eu tivesse, por exemplo, na minha juventude, orientações que os jovens, muitas vezes, de dentro das igrejas têm hoje, muitas coisas eu não teria feito de errado, muitas coisas eu teria Exato. levado em princípios, das coisas de Não, Deus, não foram porque meus pais não ensinavam, mas era porque era uma cultura do tudo tá normal, do tudo pode ser por aí, e cada um vai colhendo as suas consequências. E graças a Deus hoje a gente tem a oportunidade de ensinar os nossos filhos, nossos netos e por aí vai, coisas que não podemos fazer e nem praticar. Só que também não podemos ser aquilo, faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. eu vejo dessa forma mesmo, porque a gente, às vezes, eu, por exemplo, dar um compartilhar, eu tô fazendo coisas que não passaram para mim. Então, hoje eu faço muitas coisas com meus filhos que jamais mostraram para mim, buscaram, falaram para eu estar dessa forma aqui. Isso aqui não foi passado para mim. Eu, tipo assim, eu busquei. Então, nunca fui assim um cara tão religioso, sempre fui na igreja, aquilo que a gente sempre comentou aqui nesse grupo, ficar tomando leitinho lá, só vai lá, vai lá, vai lá, e não sai. Então, eu vejo que isso aqui, a gente está conhecendo e aprendendo com esse grupo, é muito, é muito grandioso, é muito mais maravilhoso do que ir na igreja aos domingos e tal, é muito repetitivo aquilo lá. Não que não é necessário. Eu tô levando meu caçula ainda, ele tá indo para crismar, para fazer a primeira comunhão, tá fazendo catequese, então eu já falo para ele agora aqui, coisas que eu fiz também por conta própria também. Não, ninguém me levou e fez isso comigo. Eu também fiquei 2, 3 anos estudando na igreja, fiz primeira comunhão, crismei, e acho que é o único da família. Não que eu tô me gabando, mas eu sempre fui. Então, mas ninguém me levou também. Ninguém falou, "Ô, vai lá fazer isso, vai, isso, não sei o quê." Então, foi muito, Deus de pequeno, Deus de criança, muito independente, entendeu? Fiquei uns tempos na roça, perdi o pai muito cedo e fui criado com um tio meu, com a tia, a irmã da minha mãe. Então, coisa assim que eu aprendi lá no primário, estudando com ela, e hoje eu passo coisas pro meu filho que ninguém me deram, ninguém me ensinou. Então, eu acho muito isso aqui muito 10. Muito bom. Vamos entender que muitas vezes a gente acha que, não, agora eu mudei de vida, não preciso mais ir à igreja. A igreja ela é parte do corpo, ela faz parte da comunhão. O que eu digo hoje é vá para uma igreja perto da Bíblia. Você precisa de uma igreja que tenha a Bíblia aberta ali e que realmente estude a Bíblia. E muitas vezes a gente, por falta de conhecer a própria Bíblia, a gente aceita qualquer coisa que é ensinado na igreja. Então precisamos romper as barreiras
da idolatria a um líder, a uma pessoa que está à frente, e sim começarmos a buscar verdadeiramente ao Senhor, ao ponto de identificarmos se o que eu estou falando para vocês vem de Deus ou não. Mas isso vem com a intimidade e com a busca do Senhor. Precisamos buscar, por exemplo, em Coríntios 12, fala sobre espírito de revelação. Então, precisamos que esse dom do espírito de revelação nos revele se aquela pessoa que a gente está ouvindo, o que ela está falando é do Espírito de Deus ou é do próprio Espírito. Então, muitas vezes, precisamos reconhecer se a igreja que estamos frequentando, a casa que estamos frequentando, se as palavras que vêm dela está fazendo eu chegar mais perto de Deus ou estar me afastando do Senhor. Só que tudo isso eu não consigo falar para você o que é certo ou o que é errado. Cabe a você buscar a Deus, buscar o Espírito e ter esse discernimento. A igreja, o corpo de Cristo, ele é necessário, mas ele não é tudo. Deus fala com você na intimidade. Deus precisa que você tenha comunhão com ele. E isso, muitas vezes, não é ensinado. A Bíblia fala também que o meu povo padece por falta de conhecimento, né? Então, nós temos que buscar, é a busca individual de cada um, né? Porque se o Senhor, porque sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, você tem que ter a obediência e a busca e a santificação. Você tem que, cada dia mais, se aperfeiçoar a buscar. Aí Deus vai falar, né? E sabe o que A eu busca, gosto? né? O que eu A gosto busca e transbordar, né? O que eu gosto de contar com Você esse nunca versículo. deve parar naquilo que você aprendeu. Você sempre tem mais, você sempre quer mais. Você nunca chega ao fim. Sempre, cada dia, você tem uma busca. Nossa busca era constante, né? Cada dia mais nós queremos aprender. É que nós estamos aprendendo. Nós estamos enchendo. Igual lá o profeta lá, né? A água está dando no tornozelo. Mais, vai subindo mais, sobe mais, até que ela venha encher. Nos encher. Esse é o Ezequiel, nosso busca. Ezequiel, né? Então, que eu vai gosto, buscando, cada dia vai se aprofundando, cada dia mais. o que eu gosto desse versículo de Oséias é se juntar com a passagem de conhecereis a verdade e sereis livre. Nos Mas libertará. tem como você conhecer a verdade se não tiver conhecimento. Então, eu acredito que esses dois versículos juntos, eles fazem toda a diferença, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas como conhecerás a verdade se o meu povo falta conhecimento, padece por... Falta, busca, o povo não quer. O povo quer, né? Vamos lá, vamos para balada, vamos vamos curtir a vida. Mas não quer. Na hora de receber, ele quer. Ele quer. Como que o Senhor vai abençoar se uma pessoa não é obediente? E é o que a gente tem hoje, né? Bastante. É muita facilidade. Hoje o evangelho é muito assim, sabe? Muito blá, 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 facilidade. Então, o povo não quer, né? O ser humano, ele é igual tá passando, nós estamos lendo essa passagem, né? O ser humano é raça ruim mesmo, né? Então, ele quer assim, quer receber hoje, quer falar hoje, quer receber. É já. Nós estamos vivendo a era do já, né? Então, mas não é por aí. Tudo na vida é um processo. É a busca. Então, para que a gente possa chegar a esse processo, tem que, né? É por aí vai indo. Então, não é assim, do dia para a noite, não. Nós temos que, né? Igual uma criança, Ser quando ele humano, quer receber uma coisa, o ser humano, quando ele quer receber uma coisa, ele não vai pujar, né? Vai vai clamando ao Senhor, vai pedindo, um dia o Senhor vai ouvir. É assim a nossa busca.
Se Deus nos der tudo que pedimos a Ele, imediatamente Ele conhece nós em todos os sentidos, Ele quer ver a nossa perseverança, e ver se realmente a gente vai receber aquilo, Nossa ou só vai persistência, receber e perseverança. esquecer que Ele existe. Muitas pessoas É receberam verdade. e depois se esqueceram que até mesmo Deus existe. Um Deus, às vezes, Ele quer ver a nossa perseverança, não de vista, ver a nossa perseverança, ver a nossa insistência, ver a nosso, como diz, estar aos pés dele, confiantemente a ele. Então, quando ele começa a ver 100% ali, daí ele dá, ele vai dando, ele vai nos dando, que nem uma gota pingando num copo, vai indo, vai enchendo. E se a gente reter, aí a gente não vai para frente. E ele conhece a gente, porque muitas vezes a pessoa comia ovo, por exemplo, hoje come omelete e ela está melhor que os outros. Um exemplo. Então, só porque a pessoa saiu do ovo com omelete, ela já está por cima da carne seca. Então, Deus, ele vê dessa maneira, no meu ponto de vista. Se a gente, ele sabe, se ele nos der tudo hoje, se a gente vai continuar, se a gente vai estar É buscando. verdade, porque tudo aquilo que vem facilmente, ele vai embora facilmente. Sim, então, Então, assim, aquele que é decidido por sacrifício, ele, ele vai dar valor, né? quando damos esse valor, aí vamos. Então, o que vai? Por isso que fala, o grande se faz menor, eu tenho que fazer menor. Sempre nos menor, É. a humildade precisa de honra. Então, a gente tem que ser assim, no meu ponto de vista. Sim. Eu vejo o seguinte aqui. Mesmo tendo os juízes, que a gente vê o livro de Juízes inteiro, cada época alguém assumia, vamos dizer, como um juiz. O povo fazia o que aparentemente era bom aos olhos dele. Independente de ter um juiz ali ou não, ele fazia o que era reto aos olhos deles, vamos dizer assim. E com isso vem as consequências? Vem. Mas a gente vê que quando a pessoa quer, porque a gente acabou de ler aqui, mesmo eles querendo subir contra aquele povo, o que eles fizeram? Consultaram ao Senhor. Sim. Senhor, posso mesmo? Devo ir? É a tua vontade? É o que o Senhor quer que eu faça, um exemplo? E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Às vezes, a pessoa, o que acontece? Ela faz algo que aos olhos dos outros pode parecer mal. Né? Tipo assim, mas por que fulano fez isso ou por que fulano está fazendo isso? Mas eu não sei a vida nem a intimidade de fulano com Deus. Eu não sei como que fulano é, no particular, na intimidade entre ela e Deus. Então, o que eu absorvo aqui de toda essa nossa leitura? Cada um responderá por si, cada um sabe de si. Eu preciso ir à igreja? Um exemplo. Bacana. Eu, Neide, preciso ir. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar em comunhão ali, eu gosto de ouvir a palavra. Hoje eu não tenho mais, vamos dizer assim, paciência nem disposição, vou colocar até essa palavra, para me envolver mais, como é que eu posso dizer, com o sistema religioso. Isso eu não quero mais, porque já fui escrava dele durante muitos anos da minha vida. Mas o que eu vejo hoje? Os meus princípios, aquilo que eu aprendi todo o tempo que eu me entreguei a Deus, isso eu não violo. Isso eu não vou violar, porque o princípio é o quê? É a palavra. A palavra. Mas, de repente, o que a Neide faz pode não agradar os outros. Porque os outros vão me ver com o olho que quer ver. Mas a Neide sabe dela com quem? Com Deus. Uhum. Então, eu vejo sempre da seguinte forma. O povo aqui sofria muito porque eles deixavam de seguir os princípios, aquilo que Deus tinha ensinado, para fazer o que era da vontade dele. Uhum. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. As pessoas fazem aquilo que ela acha que deve ser feito, e porque ela acha que deve ser feito, ela muitas das vezes quer julgar o outro porque ele não está fazendo igual. Eu acho legal, eu acordo 5 horas da manhã, estou lendo a Bíblia, bacana, que é ótimo, maravilhoso. Mas não é porque eu estou fazendo e o outro não faz que eu vou ser melhor que o outro. Porque eu não sei se o outro, de repente, não lê 5 horas, mas vai saber se ele não lê meio-dia ou à noite.
Um Ou exemplo. com que intensidade ele lê, né? Com que Entendeu? fidelidade É, ele lê. Então, assim, é a verdade. particularidade. Aí, como que eu Particularidade. posso ver isso? Eu, Neide, eu sempre trago para a seguinte questão na minha vida. Quem sou eu para julgar ou falar ou condenar? Porque o Senhor é quem conhece a intenção do coração. Exatamente. O Senhor é que vê, o Senhor não vê como vê o homem. Sim, Então, eu sempre costumo pensar, eu sempre me coloco da seguinte forma: o que eu vou aprender com isso? O que eu vou tirar? O que isso vai me acrescentar? E Deus, ele deixa bem claro aqui, é só fazer a vontade dele, acabou. Um exemplo, eu faço minha aula de dança, para outro, a aula de dança vai ser pecado. Porque eu estou dançando música secular. Para mim já não é. Para mim é meu momento de meu desfrute. Você entendeu? Então, assim, o que de repente para você não vai ser legal, para mim vai ser. Se você tem fé ainda para comer legumes, coma lá. Eu já estou na feijoada, amém. E vice-versa. Então, eu vejo que o povo sofria muito aqui, mesmo tendo juízes, porque eles, mesmo tendo juízes, eles faziam o que era bom, tipo assim, o que eles achavam que deveria ser feito. E não que Deus havia ordenado que fosse feito. Eles não seguiam a aliança de Deus e nem seguiam seus mandamentos de Deus, que agradava o Senhor. Aí vivia aquilo que a gente às vezes comenta que hoje viva a favor do homem, vive seguindo alguma doutrina, deuses diferentes, então, e afastava de Deus mesmo, realmente, é isso que você está dizendo mesmo. Acredito que precisamos obedecer a Deus e buscá-lo fielmente. Precisamos despertar para essa intimidade real todos os dias. Como a Neide falou, não nos importando tanto com a intimidade dos outros, mas principalmente com a nossa. Então, façamos cada um a nossa parte. Se precisar gritar, avisando que o noivo está vindo, vamos gritar para ver se outros despertam. Mas acho que no final de tudo precisamos entender que a obediência ao Senhor é o melhor caminho. Já são 6h10, vamos estar finalizando. ser melhor do que sacrificar. Eu digo sempre assim, nunca esquecer que eu sou a Bíblia que o outro vai ler. Sim. Então, acabou. Isso já me basta. Qual o estilo de vida você está levando, né? Que as pessoas estão vendo. Exatamente. Vamos encerrar Dar então. exemplo das coisas de Deus. Ana Maria, pode orar pela gente finalizar? Posso? Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprender mais uns com os outros. E que venhamos, primeiramente, meu Pai, colocar em prática tudo que o Senhor nos orientar, dia a dia. Quer seja numa orientação, numa conversa. Pai, tudo aquilo que o Senhor quer que façamos, sermos bem-sucedidos no amanhã. Então, que o Senhor venha fazer hoje, nos dá um excepcional dia, nos dá discernimento, sabedoria, que as adversidades do dia, as situações que vierem a acontecer, que o Senhor venha estar à frente. Que a cada um que aqui, meu Pai, está participando dessa ação, o Senhor venha estar à frente, dando direção, solução, orientação, para conduzir, para resolver da melhor maneira. Porque tudo que o Senhor faz é bom. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus.